canoa é bem comprida. Deve ser o maior frio lá na praia, né? Para ficar. Oi, meninas. Oi, Maia. Oi. Oi, Isabela. Ah, também tô de tocar. Vai se esquentar. Oi, Maia Almeida. Oi, eu já fiz a história. Ficou muito legal, que bom, Maia. Na sua cabeça. Ô, prof. É a minha touca. Ô, prof. Oi, Maia. Prof, eu também fiz história. Fez? Que legal, Maia. Já vamos ver. Vocês vão contar as histórias, tá bom? Tá muito frio aí, Maia, em Porto Alegre? Tá? Muito frio. Oi, prof. Que pai. Oi, Georgia. É que história? A história que vocês tinham que escrever sobre o Peter Pan no Campeche, vocês irão contar, não vão ler, tá bom? E aí nós vamos ouvir ver mais alguns livros que vocês estão lendo para mostrar para os colegas, tá certo? Oi, Isabela. Oi, Isabela. Eu fiz a minha história no caderno de História e Geografia. Ah, é? Não tem problema, pode deixar lá, não tem problema. O prof, eu ainda não fiz a história. Tá, não tem problema, tá, Georgia? Depois você faz, tá? E manda para a prof. A história era para mandar e tinha outra atividade também, sobre as curiosidades, né? Sobre a Ilha do Campeche, mas para a semana que vem, tá? A prof nem conseguiu ver os e-mails essa semana, depois do temporal. A prof só vai ver no domingo ou talvez segunda pela manhã, porque a internet voltou, mas o computador estava ocupado, eu não consegui ver os e-mails, tá bom? Então, essa semana vai demorar para dar o retorno para vocês. Tá? Mas eu só recebo no celular que estão mandando as coisas, eu não vi ainda, tá bom? Eu posso ser chamado logo para contar? Por que, Roger? Você está com pressa? Não. Tá. Espera só um pouquinho, Roger. Deu? Todo mundo, Davi, tudo bem? Ok. Ítalo, tudo bem? Tá com frio? Então tá, vamos se agasalhar para não ficarem resfriados, hein? Ninguém pode ficar doente nessa quarentena, né? Mesmo resfriado, tá de ficar doente. Oi, ok, gente. Oi, Rafinha. Tudo bom, querida? Oi. Então tá, olha só. Hoje vocês vão contar a história, como é que vocês fizeram a história do Peter Pan, e depois a gente vai ver mais alguns livros que vocês estão lendo em casa, tá? Vamos ver se o Davi se preparou para falar sobre a história dele rapidamente. Davi, tá bom? E aí as outras pessoas também, tá? Quem tem um livro para ver, ok? Lembrando que a história do Peter Pan é só para vocês contarem qual foi a aventura dele no Campeche. Depois a prof lê quando vocês mandarem por e-mail, tá bom? Podemos começar? Ok, então vamos. Roger, já que você pediu, Roger... Peraí, que eu vi ontem lá em cima e a minha mãe tá pegando o livro. Já. Tá, Davi, eu vou começar com o Roger, depois a prof vai chamando, tá? Roger, você pode contar o que aconteceu com o Peter Pan e a sua turma? Daí. Era uma vez. Para contar, não é para ler. Era uma vez um menino que se chamava. Roger. Só aventura, conta. Era uma vez um menino que se chamava Peter Pan. E ele achou uma fadinha que se chamava Sininho.
E daí os dois viraram amigos. Eles acharam um portal no Morro do Lampião que voltava 500 anos atrás. E eles acharam crianças desenhando nas pedras. E o Capitão Gancho estava lá. E o Tic-Tac estava do outro lado da ilha do Campeche. E daí o Tic-Tac afundou o barco do Capitão Gancho e a Sininho colocou o pó mágico para eles fugirem para a Terra do Nunca. Que legal, Roger. Que legal, E o Tic-Tac comeu o Capitão Gancho, na verdade. Muito boa, Roger. Gostei. Muito boa, Roger. Gostei. Bom campeão, legal. Parabéns. Vamos ouvir, Davi. O que você escreveu sobre... O que você escreveu sobre... Oi, Caléo. Tudo bom, querido? Eu tava tentando entrar e não tava conseguindo. Ah, tá. O Davi, olha só, é a história do Peter Pan, tá? O que você escreveu sobre o Peter Pan? Qual é a aventura que ele tá... Roger, desliga a câmera, o microfone, querido, por favor. Liga o microfone. Já liguei. Davi. Um dia o Peter Pan, ele descobriu que o Capitão Gancho invadiu a ilha do Campeche. Então, ele saiu da Terra do Nunca e foi para a ilha do Campeche expulsá-lo da ilha do Campeche para sempre. Pois então ele pousou no campo da aviação. Depois ele foi para a escola de engenho, estudou o mapa da ilha e depois ele se encontrou com o Capitão Gancho, expulsou ele da ilha para sempre. Só isso. Que legal, Davi. Ele foi para a escola engenho estudar o mapa? Ela tem muitos mapas. Biblioteca lá. Muito bem, Davi. Legal. Rafinha, qual é a sua história? Para contar a história do livro, para contar... Não, a do Peter Pan, Rafa. A do Peter Pan, é só para contar, não é para ler. Contar as principais coisas, a aventura dele só. Tá. Salvando a ilha do Campeche. Era uma vez um pirata chamado Capitão Gancho. Rafa, não é para ler, querida, tá? É só para contar a aventura dele. O que ele fez aqui no Campeche, tá bom? Tá. Ele foi para a ilha do Campeche para... Enquanto vocês se preparem, eu chamo outro, tá bom? Para você dar uma lembrada na história, pode ser? Pode ser, Rafa? Aí você dá uma lembrada no que ele fez, tá? Georgia, pode ser? Não é para ler, tá, Maia? É para contar só, tá bom? Depois da Georgia, eu vou ver se a Rafa se preparou, depois você. Georgia. Eu ainda não fiz história. Tá bom, ok. Pode ser você, Maia? Conta o que você fez. Eu não vou ler, tá? Eu vou contar. Era uma vez um capitão muito mal, que ele vivia na Terra do Nunca. E eles ficaram sabendo que lá em Florianópolis, na ilha do Campeche, existia um tesouro. Só que esse tesouro era aquele desenho que tem na parede. Eles acharam que era tesouro.
E aí, eles foram lá para pegar o tesouro. Achei que era moedas de ouro. E eles foram na Lagoa do Peri e aterrorizaram todas as crianças, causando medo. E foram no Morro do Lampião, que é aqui atrás da minha casa. E aí foram ver lá de cima aonde que era a Ilha do Campé para eles irem. Só que de repente o Peter Pan chegou e atingiu as crianças. E aí eles fizeram uma batalha, a briga foi feia, mas no final as crianças venceram. E foi isso. Legal, muito bom, Maia. Muito bem. Rafa, conseguiu agora? Consegue contar? Lembrou? Tá, vamos lá, Rafa. Ó, gente, vai dando uma lembrada na história, tá bom? Para a hora de saber contar, vocês saberem que escreveram. Vai lá, Rafinha. A Ilha do Campeche. É uma luz do Capitão Gancho. Ele estava navegando por aí e avistou uma linda ilha. E lá nessa ilha tinha uns macaquinhos patis. E o jacaré, ele adorava os patis. Então, ele resolveu dar os coatis os coatis para o jacaré. Mas a Sininho estava ouvindo tudo ali atrás. Então, eles resolveram fazer um plano para não deixarem o Capitão Gancho, o jacaré, comer, né, os coatis. Então, na manhã seguinte, que era o café da manhã do Tic-Tac, né? Eu acho. Sim, o tic-tac é o jacaré. Os coatis, o Peter Pan, ele colocou um macaquinho de pelúcia ali na árvore para o jacaré pegar. Quando o jacaré pegou aquele coati de pelúcia, ele caiu em uma grade. E aí ele ficou preso. Então o Capitão Gancho ele foi correndo pro barco dele. Mas os meninos perdidos, eles colocaram um monte de água viva dentro do navio. E aí o Capitão Gancho foi embora todo queimado com água viva e o jacaré foi levado para a Lagoa do Peri. Sim. E aí todos foi os meninos perdidos foram para casa. Legal, Rafa. Muito boa a sua história. Ítalo e depois a Maia e Alex. Depois sou eu, depois da Maia Alex. Só um pouquinho, Caléo. Vamos lá, Ítalo. O que você escreveu sobre o Peter Pan? Um dia, na terra do nunca, Peter Pan e a Sininho perceberam algo de estranho. Capitão Gancho estava sumido. Encontraram um bilhete no barco do Capitão Gancho e chamaram as crianças perdidas e leram o bilhete. Estava dizendo isso. Olá, Peter Pan. Eu fui para uma ilha muito distante e eu vou encontrar o Tic-Tac. Daí, Peter Pan, Sininho e as crianças perdidas foram atrás. Encontraram uma linda ilha que se chamava Ilha do Campeche. Encontraram o Capitão Gancho derrotando os jacarés. E daí só sobrou um jacaré. E o Capitão Gancho sabia que aquele jacaré era o Tic-Tac. Mas o Peter Pan chegou na hora certa, assustou o Capitão Gancho e as crianças perdidas agarraram ele por trás. E daí eles levaram pro barco dele e empurraram ele pela prancha e a Sininho tacou um pó mágico que atraiu os tubarões e ele ficou nadando por muitos e muitos anos. Muito bom, Ítalo. Maia? Benvenuti? Tá.
o Capitão Gancho invadiu a ilha do Campeche. Aí, o Peter Pan e a Sininho seguiram ele, que ele estava na praia. Aí eles se esconderam atrás de um guarda-sol. Aí depois, ele foi pro mar e saiu todo enrolado de sunga. Aí, ele parou um pouquinho e eles prenderam ele e levaram para casa e trancaram num quarto para ele não sair. E sempre davam comida e água. Aí um dia eles esqueceram as chaves do quarto lá dentro do quarto do Capitão Gancho e ele conseguiu escapar. Mas depois eles prenderam o Capitão Gancho de novo, né? E não esqueceram a chave. Aí depois acabou. E o Capitão Gancho ficou preso para sempre? No quarto? Eles mandaram embora e disse que nunca mais era para ver. Ah, muito bom, Maia. Legal. Tá. Kalel, depois o Noah. Tá bom. Era uma vez 3 irmãos. Kalel é só para contar, tá? Não é para ler. Era uma vez 3 irmãos que estudam na escola em jeito. Certo dia. Kalel, abre a sua câmera para a prof te ver. Quero ver você. Quero ver você. Daí o que aconteceu? E esqueci. Então, Kalel, se prepara, que a prof vai chamar o Noah, depois eu te chamo de novo, tá bom? Lê primeiro para você lembrar da história. Eu vou ler uma parte muito. Eu vou contar uma parte muito doida. Tá, depois você conta. Então, se prepara aí, tá? Não dá tempo para todo mundo ler. Vamos lá, Noah. O que você escreveu, Noah? Qual é a aventura do Peter Pan? Eu escrevi mais do que eu escrevi mais do Capitão Gancho do que o Peter Pan. Tá, o que tu escreveu? Peter Pan na Ilha do Campeche. Era um dia de sol. Que daí o Capitão Gancho queria matar Peter Pan. Que daí eles chegaram na Ilha do Campeche. Não é para ler, tá, Noah? É só para contar. Holanda. Tá, querido, vamos lá, continua. Daí o barco do meio não tinha uma caveira. E os outros tinham. O barco mais perigoso era o do meio, porque ele tinha o Capitão Gancho. E os seus amigos. Eles iam para a Ilha do Campeche para matar o Peter Pan. Daí depois ele chegou, daí ele assustou o Peter Pan. Não. Daí o Peter Pan assustou o Capitão Gancho. Daí o Peter Pan levou ele para a Terra do Nunca. Enfim. Legal, Noah. Muito bom, querido. Depois a prof vai ler os detalhes. Ô, Lucas, você fez a história do Peter Pan? Vou falar um plano que eu fiz. Ô, Kalel, só um pouquinho, Lucas. Kalel, abre a câmera para a prof te ver, querido. Você já lembra da história para contar?
Já lembrou, Caléu? Eu não sei. Já lembrou? Não sabe? Dá uma lida no que você escreveu, tá? É pra gente treinar a oralidade, tá bom? Sim. Lucas, você fez? Maia, desliga o seu microfone, querida. Ô, prof, mas eu posso ir no banheiro? Pode? Desliga o microfone. Lucas? Esqueci, prof. Tu fez ou tu não lembra da história? Eu fiz, mas só que eu não esqueci. Tá, então dá uma lida, Lucas, faz igual o Caléu, dá uma lida no que você escreveu para você contar qual foi a aventura, por onde que ele andou o Peter Pan, tá bom? Manu, Posso contar? pode. O Capitão Gancho, ele fugiu da Terra do Nunca. Aí, aí ele deixou uma carta, né, com mapa e tudo. E aí os irmãos perdidos acharam essa carta e deram para o Peter Pan. Peter Pan. E aí o Peter Pan leu a história, e aí um dos irmãos falou: eu conheço essa ilha. É a Ilha do Campeche. Aí todos foram para a viagem, e aí quando eles foram para a viagem, eles viram toda a natureza, tudo. E aí também aí eles acharam o Capitão Gancho. O Capitão Gancho estava com a Sininha, e aí eles foram salvar todos os irmãos. E um dos irmãos tinha um poder. Aí ele viu as setas para onde que eles estavam indo. Aí ele achou ele e aí ele pegou a sininha e saiu. E levou o Capitão Gancho? Não, aí o Capitão Gancho, aí ele foi preso, o Capitão Gancho, e aí quando ele foi preso dentro do barco e eles voltaram lá para a Terra do Nunca. Legal, Manu. Depois eu vou ler os detalhes. Você, Lucas, lembrou agora? Ô, Lucas, leia aí o que você escreveu para você lembrar. Quem é que não falou? A Isabela, você já fez? A Isa e o Miguel. Era uma vez. Era uma vez o Peter Pan que morava em uma ilha chamada Campeche. E com a Sininho. E quase todos os dias eles saíram para passear pela cidade. E sempre acabavam encontrando os irmãos Wendy, João e Miguel. Eles adoravam brincar na Lagoa do Peri e também no parquinho da Lagoa da Chica. Daí um dia o Peter Pan convidou seus amigos para brincar em sua ilha. E eles estavam indo, avistaram o barco do Capitão Gancho, ancorado na frente da ilha. O Capitão Gancho queria pegar os irmãos, mas Peter os salvou, lutando muito. Cansado de tanto lutar e nunca vencer o Capitão Gancho. O Capitão Gancho foi embora com seu barco, mas mal ele sabia que o jacaré da Lagoa da Chica havia roído a corda da sua âncora. Âncora. Então, nunca mais pode ficar com seu barco ancorado.
Peter e seus amigos viveram felizes para sempre em sua linda ilha do Campeche. Muito bem, Isabela. Miguel? Vamos contar a sua? Wendy e seus irmãos estavam estavam fazendo suas férias no Campeche quando ficaram sabendo que o Capitão Gancho estava lá. Então, Peter chamou uma noite, falou para o Wendy, foi lá quando o Wendy, uma noite quando o Wendy estava lendo histórias para seus irmãos, ouviram um barulho, que o barulho era Peter Pan. Ficaram sabendo que Capitão Gancho estava na ilha do Campeche. Sininho jogou só por mágico que foram. Quando chegaram lá, Peter montou armadilhas para salvar a princesa Tigrinha, o seu tesouro e os meninos perdidos. Peter conseguiu. E tudo acabou bem. Fim. Legal. A princesa Tigrinha da história do Peter Pan, né, Miguel? A história que eu contei lá. Legal, Miguel. Quem não? Ô, Lucas, lembrou, querido? Só me conta onde que o Peter Pan foi parar, Lucas. Lucas? Kalel, você pode falar a sua? Ai, tá bom, porque ainda não consegui. Tá, então abre ali a sua câmera para eu ficar te olhando, eu vou te ajudando. Era uma vez 3 irmãos que estudam na escola em Jin. Certo dia eles foram para casa e quando eles estavam na cama, um menino apareceu e disse para eles que o Capitão Gancho estava na ilha do Campeche, atirando com o canhão nos barcos de pescas. Tem mais. Que mais? Como é que o Peter Pan conseguiu pegar o Capitão Gancho? Então eles toparam ajudar. E a Sininho jogou um pó mágico neles. E aí começaram a voar. Peter Pan e as crianças foram voando para o campo da aviação, pegar as espadas de aço que eles esconderam lá e as desenharam. Eles chegaram na ilha do Campeche e viram um navio super tecnológico atirando balas de canhão. Então, eles foram para a batalha. O plano era assim: as crianças vão distrair o Capitão Gancho e os piratas. O Peter Pan vai hackear o canhão. Deu certo o plano. O Peter Pan controlou o canhão, atirou balas de bala no Capitão Gancho e ele
no mar. Alguém me ligou? Ele caiu no E aí, mar. No mar tinha um crocodilo que devorou o Capitão Gancho. legal, Kalel. Muito bem. Lucas, lembrou, querido, da sua história? Sim. Então, conta para a prof. Pode contar só a aventura, não precisa contar tudo. Que veio um ciclone e trouxe um monte de coisa, e veio um Capitão Gancho, e ele pediu para as pessoas dar o ouro que eles tinham, mas daí o morador falou, tá tolo. Daí ouro só no centro. Daí ele queria destruir tudo, porque ele ficou com muita raiva que ele falou isso. Daí ele foi lá na escola Engenho, destruiu, botou fogo na biblioteca e foi para a horta do Pacuca e ele destruiu todas as hortas. As verduras. E foi na igreja, pichou todas as paredes. Daí as pessoas se juntaram e falaram assim, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas. Daí o Peter Pan chegou com a Sininho e as duas crianças perdidas. Eles montaram uma armadilha no campo da aviação e o Capitão Gancho caiu na armadilha e eles levaram para a Terra do Nunca, enfim. Legal. Legal, parabéns. Você usou o ciclone, usou a fala manezinha, né? Tastolo, não tem ouro. E ouro só no centro, né? Quando a gente passa lá, eles ficam gritando, vem de ouro, vem de ouro. Legal. E ainda usou as palavras mágicas, né? Lembrem-se, crianças, quando estiverem em apuro, falem. Eu acredito em fadas, eu acredito em fadas. Daí o Peter Pan e a Sininho vai aparecer para ajudar vocês. Tá bom? Principalmente na hora de fazer a tarefa. Né, Rafa? Para a Fadinha ajudar vocês a fazerem as tarefas, tá bom? Eu vou falar, eu acredito em crianças, eles vão ler e escrever bastante. Gente, então, de parabéns, foi muito criativa a história de vocês. Era assim, eu acredito em fadas, eu acredito Depois em fadas. Nossa, tem até uma Tá bom, música. depois da prof... Ô, Maia, só um pouquinho, querida. Depois eu vou ler as histórias de vocês, tá? A prof vai conseguir ler só segunda-feira ou domingo à tarde, ok? Até lá, você vai estar no computador. Roger, desliga o seu microfone, querido. É que eu quero falar uma coisa. Tá, então, pode falar. Abre a sua câmera, Roger. Pode falar, querido. É que eu não tô conseguindo. Eu fiz outra história. Oi? É que eu fiz outra história. Ah, você fez outra, manda para a prof depois ler, tá bom? Tá? Tá. Você manda para a prof. Obrigada, querido. Que bom que você está escrevendo bastante. Olha só. Fala, Kalel. Assim, o título, sabe qual cor eu coloquei? Eu coloquei azul para ser o título. Legal, Kalel. Bem caprichado. Então, parabéns pelas histórias, pessoal. Continuem lendo os livros dos contos de fadas para terem bastante ideias. Vocês estão muito criativos. Eu estou bem feliz com a imaginação e a criatividade de vocês. Que legal. Estão todos de parabéns, tá? Nós vamos, então, agora falar um pouquinho sobre o que vocês estão lendo. Eu vi que a Geórgia já está com o livro dela e a Rafaela também. Geórgia, você quer contar o que você está lendo em casa? O que você está lendo, Geórgia?
Eu tô lendo um Gibis da Mônica, um livro. Qual é o livro que você estava mostrando aí? É da fadinha, né? Sim. Deixa eu ver a capa já mostra para os seus amigos. Acho que travou a imagem, Jorge. Sim. Isso, agora abre de novo. Tá. Pode mostrar. Legal, a Wendy. Essa história tem uma coleção na biblioteca, tá, Jorge? Depois, se você quiser ler, tem uns 15 livros na biblioteca, tá? Se você quiser ir trocando, você pede para a mãe te levar lá, você escolhe daí, tá bom? Tem várias histórias dessa personagem, bem legal. Rafa, o que você está lendo? Eu tô lendo alguns livros da Disney. Legal. E qual que você tem aí, Rafa, para mostrar para os seus colegas? Esse daqui. Aí tem várias histórias dentro dele de personagens da Disney. Legal, legal. Muito bom, Rafinha. Isabela, o que você está lendo? Esse livro aqui, O Patinho Feio. Ah, que legal. Eu tenho muita pena dele. Né? Mas É tudo feliz. isso, tem muitos contos, segundo ano, que nem sempre são histórias de viveram felizes para sempre. Os contos verdadeiros de antigamente, antes deles serem passados serem reescritos, era bem trágico as histórias. Não, nem sempre tinham finais felizes, tá? Depois os outros escritores foram reescrevendo e dando uma mudadinha no final da história. Mas para vocês saberem, a Cinderela, por exemplo, a madrasta chegou a cortar o pé da filha para poder entrar no sapatinho, tirou um pedacinho do calcanhar dela. Então, histórias bem trágicas, assim. Depois foram amenizando, né? Até para não assustar todo mundo, né? Assustar as crianças, porque senão ninguém ia querer ouvir as histórias, né? Ia ser histórias de terror. E o Patinho Feio sempre começa triste, mas depois ele se dá bem, né, Isabela? Tudo fica bem. Tudo se resolve, legal. Quem mais gostaria de mostrar o que está lendo? Davi, depois a Maia. Qual é o seu livro? Eu li o livro da escola, mas eu também estou pensando em fazer um livro. Um livro novo. Que legal. Que legal, Davi. A perseguição de quem, Davi, esse título? A perseguição à Noz Maluca. Ah, da Noz Maluca. Legal, Davi. Você gostou da história? Gostei. Legal. Davi, então, capricha no seu livro que você vai escrever, tá bom? Aí, quando a gente voltar para a escola, a gente faz um lançamento e todo mundo vai assinar o seu livro. Você vai ser um autor famoso, tá bom? Você pode fazer igual o livro. Na verdade, não precisa, não. Eu só quero fazer um livro, só isso. Vai ter que, tipo, no fim do livro, quando acabar o livro, vai ter que colocar uma foto minha, só que tem que ser em câmera real. Legal, Davi. Mas quando nós voltarmos, você leva pra gente a história, tá? Prof. Legal. Prof. Pode? Pode fazer história de terror? Pode. Você é o autor. Pode fazer isso. Tá, vou fazer o It a Coisa 2. Roger, você pode escrever a história que você quiser, tá bom? Só cuida com o vocabulário do que vai escrever, tá bom? Não pode escrever palavrão, não pode ter xingamento na história, tá certo? Tá? E aí você pode ir fazendo tipo um livro também, igual o livro, cada trechinho da história numa página e fazendo o desenho até você conseguir montar um livro. Faz a capa, fica bem legal. Quem mais gostaria de falar sobre a sua história? Maia? Prof. Calma, Maia. Você e depois o Miguel. Maia, qual é a sua história? É mais ou menos a do Cebolinha.
ele não tem uma fantasia e o Franjinha cria uma máquina. E aí, né, ele pega qualquer coisa que ele quiser, ele usa. Aí ele tenta alienígena. E aí os alienígenas acharam que ele era um alienígena de verdade. E aí eles foram lá, né? E aí acharam que ele era. E aí ele era o alienígena mais procurado. E aí tudo foi se resolvido e ele prefere a Princesa Mônica do que ser levado por a polícia espacial. E Legal, Maia. É do Maurício de Souza, né? Sim, só que é 2 histórias. É essa daqui que eu tô lendo, essa daqui é a próxima. Eu terminei. Muito bom, Maia. Quem mais gostaria de falar? O Miguel. Depois a Manu. Vamos lá, Miguel, qual é a sua história? Também da Mônica, só que a minha é um livro com várias histórias. Tá. É história tipo... História em quadrinho, Miguel? Ou é uma história narrativa? Não, é livro. Que tá. tem os mesmos personagens da turma, só que ele fez em livro. Em outro tipo. Parece em quadrinhos, só que não é dos quadrinhos. Que nem é essa. Eu tenho os quadrinhos e tenho o livro. Ô Márcia. Oi? Esse é o Poder da Ação, que é aquele do Paulo Vieira e do Maurício de Souza para criança. Ah, que legal. Aí legal. Ele tem o livro Poder da Ação para adulto, e esse é só para criança. Então, ele tem as historinhas para... Cada motivação para criança é uma história. Então, que você não critique, para não reclamar. Então, são várias situações que ele vai criando para as crianças aprenderem, né? A importância do foco. Aí, cada dia, o Miguel está lendo uma. Legal, legal, Miguel. Muito bom. Quando a gente voltar, leva para a gente ver, tá bom? Tá. Muito bom. Legal, Ana, obrigada. Nada. Manu, o seu, querida? Eu tô lendo o livro do Patinho Feio. Também, que legal. E aí, Manu? E ele faz várias aventuras. Aham. A mãe, né, percebe que que um ovo é maior. Só que aí todo mundo acha que ele é feio, mas eu acho ele muito bonito. Ele é cinza, né? Diferente, não é amarelinho, né? É. Legal. E ele demorou para quebrar. Ele foi o último a nascer, né? É. Depois ele achou a família dele. Legal. É a hora que ele encontra a família dele, é bem legal, né, Manu? Bem emocionante, né? Quem mais gostaria de falar sobre o canal? Roger? Eu tô lendo as fábulas de Esopo. Ah, é verdade. Como é que tá? Você tá gostando, Roger? Qual foi a última que Tô você gostando. leu? Qual foi a última fábula que você leu? Fala com a professora. Ela perguntou da coruja e da... Qual que você gosta mais? Qual que você gostou? Da coruja e da águia? Não. Qual que era? Contou uma para nós essa semana. Eu gostei a história que eu mais gostei por enquanto foi da formiga e da cigarra. Da cigarra e a formiga. Sim. A cigarra fica cantando e a formiga trabalhando? Uhum.
E depois a cigarra morre e a formiga fica viva. Essa é a parte mais legal. Roger, lá na escola também tem uma coleção bem grande sobre fábulas, tá? Pois se você quiser ver outras, tem coleções sobre fábulas, tá? Sopa. Legal, Roger. Alguém mais gostaria de falar sobre a sua história? Prof, eu tô lendo. Eu. Lucas, o que você está lendo, Lucas? Eu tô lendo A Bruxa e o Caldeirão. Ah, que legal, deixa eu ver a capa, Lucas. Tá no celular, mas só porque eu perdi o livro. Sei lá, legal. Ah, você está lendo o livro online? Também é legal. Você gostou da história, Lucas? Já Sim. terminou ela? Não terminei. Tá. Legal. Lucas, você sabe que pode ir lá na biblioteca pegar livro, né? A mãe sabe, né? A hora que quiser lá, tem várias coleções bem legais. Tá? Tem Eu já peguei 2 livros. Eu posso agora falar os meus. Você, Kalel, deixa eu ver qual é o seu livro. Abre a sua câmera. Meu livro são Patinho Feio Tá. e O Pequeno Príncipe. Qual é o planeta que você tá? Você já passou do 16B, né? B16, né? Qual é o próximo planeta que você vai agora? Na página 28. Ah. Qual é o planeta? Você lembra? Ou não chegou ainda no planeta? Ainda não cheguei ainda nos Balbás, já cheguei. Ah, tá. Você vai conhecer um monte de planeta legal, que ele vai passando e vai fazendo amizade com os habitantes do planeta. Tem uns bem estranhos. Sei. Eu até vi já o filme do Pequeno Príncipe. Mas o livro, ele mostra mais detalhes, né? Ele vai descrevendo o que vai acontecendo. Tem mais detalhes. O filme passa mais rapidinho. Tá? Você vai gostar. Então, segundo ano, só lembrando vocês que precisam continuar lendo, tá? Em voz alta, para pronunciar bem as palavras. E também, quando a gente lê em voz alta, na hora que a gente for escrever, a gente lembra de como a palavra é escrita. Então, por isso que a prof sempre pede para vocês lerem em voz alta. E agora que vocês já sabem que tem narrador, tem personagens, então, observem isso durante a sua leitura. Façam as vozes dos personagens, tá? E para poderem continuar escrevendo histórias maravilhosas como vocês já estão, tá bom? Quanto mais a gente lê, a gente vai criando, inventando, descobrindo outras coisas e outras possibilidades para a escrita, tá certo? Então, quem está com pouco livro sabe que pode ir lá na escola pegar, tá? Não fiquem sem ler. E quem está lendo um pouquinho precisa se esforçar mais. Bom, quem está lendo um pouquinho em casa precisa se esforçar mais e procurar ler todos os dias para ir melhorando, tá bom? Fiquei muito feliz com a história de vocês. A prof depois vai ler todas com calma. Só vou avisá-los que a prof vai ficar sem internet até domingo, então só domingo à tarde ou segunda que a prof vai ver os e-mails de vocês. Já tem até e-mail atrasado que a prof não conseguiu ver depois do ciclone, tá? Mas não se preocupe que a prof vai olhar com calma depois todas as atividades de vocês, ok? Como é que foi o recreio? Eu fiquei curiosa, Rafaela. Você participou do recreio ontem? Eu, o Roger, que estava aqui na minha casa, o Ítalo e o Kalel. A gente ficou sozinho. E aí, como é que ficou? O Rodrigo saiu da aula. A internet a gente ficou só coisas que estava gravando. Eu também fui. Tá. E eu fiquei desligando o microfone de vocês para vocês pararem de ficar falando. Gente, olha só. Quando cai o microfone... Kalel, só um pouquinho, deixa a prof falar. Olha só.
Quando cai a internet do professor, vocês precisam desligar o contato. Vocês também precisam sair, tá, do Meet, tá bom? Para não ter problemas depois, tá certo? A gente vai ter 3 minutos sozinho. Isso, daí, Noah, desliga, porque alguém fica na escola olhando e vendo quem tá bom? A Tati deve ter desligado também depois, tá? Então, se vocês ficarem sozinhos, desliguem. Também Tinha passado a aula. Não, ia fazer contato, saber de onde que a gente tá. Tá certo, gente? Então, vamos ver se na semana que vem funciona. É que essa semana, por causa do ciclone, as coisas ficaram um pouco tumultuadas, né? Na semana que vem já vai normalizar. Tá certo? É, o ciclone que teve. Tem gente que nem tá com internet ainda, tá difícil. Tá? As coisas aos foi bem legal o recreio. Foi bem legal, Noah? Que bom que gostaram. Semana que vem tem mais daí. Tá bom? Eu acho que daí semana que vem... E o time Se Deus B quiser. ganhou. É? Eu gostei quando o recreio acabou, por causa que o sonho de eu e o Ito se realizou finalmente. Ah, conseguiram comer. O time B. Então tá, gente, ó, bom fim de semana. Essa semana a prof não gravou as videoaulas, vocês foram às atividades sem as videoaulas. Gente, só um pouquinho, deixa eu terminar de falar. A prof não gravou as videoaulas porque não tinha internet nem luz na escola, tá? Depois do ciclone. Então, mas tem todas as atividades para vocês fazerem durante a semana e a gente vai ter aula normal, tá certo? Tá. Então, tem tarefa para vocês poderão ir adiantando em casa algumas coisas e outras a gente vai fazer juntos durante as aulas, tá certo? Daqui a pouco vocês terão aula de artes. Bom fim de semana. Se cuidem. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Bom final de semana, prof. Para Bom final vocês de também. semana. Pra vocês. Tchau, prof. Tchau. Não esquece de olhar meu e-mail. A prof não vai esquecer isso, é porque a prof não conseguiu ver por causa da internet, tá? A prof Tá vai bom. olhar, não se preocupe, tá bom? Uhum. Pode deixar. Beijo. Tchau. Tchau, bom fim de semana. Eu tenho uma surpresa para você. Ah, é isso, agora eu vou ficar curiosa. Eu não consigo olhar pelo celular, eu tenho que olhar pelo computador. Mas assim que a prof conseguir, eu te mando um recadinho, tá bom? Tá bom. Beijo, querida. Beijo pra mãe. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Para você também. Maia Alex. Maia Bevenuti. Pode